Olá, pessoal. Se você clicou neste vídeo é porque, assim como eu, em algum momento da vida, se viu diante de um projeto, de um sonho, de um chamado, e a dúvida martelou na sua cabeça. Será que eu consigo? Será que eu tenho o que é preciso? Eu sei bem como é essa sensação. Já estive exatamente nesse lugar, com o coração apertado, pensando em todas as coisas que me faltavam. Dinheiro, tempo, pessoas, recursos. A lista parecia infinita. E a angústia de não conseguir executar aquilo que parecia tão grande e importante era quase paralisante. Mas eu tenho uma notícia que vai virar a chave na sua mente, assim como virou na minha. Uma verdade que, quando eu a entendi, mudou literalmente a minha rota e me fez enxergar o mundo de uma forma completamente nova. E eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Por quê? Porque estamos no mesmo barco. Fomos chamados pelo mesmo Deus. E embora vivamos realidades diferentes, as dúvidas e as dores são muitas vezes as mesmas. Eu já tive essas dúvidas sobre se daria conta de executar os grandes projetos que Deus colocou nas minhas mãos. E se você está sentindo esse medo, essa angústia agora, este é o seu vídeo. A primeira coisa que precisamos fazer é parar de agir como pessoas que não têm um pai, que não têm um Deus. Parar de agir como se fôssemos desprovidos. Entenda de uma vez por todas, Deus já proveu tudo o que você precisa para começar a executar o projeto que Ele já colocou nas suas mãos. Sim, você leu certo. Tudo. O fato de você não enxergar isso agora é apenas uma questão de ajustar a sua visão. E é exatamente isso que faremos juntos nesta aula. Vamos direcionar o seu olhar para onde você realmente precisa olhar. E a partir do momento que você fizer isso, você vai dizer, mano, entendi, é isso, vou começar. Talvez você esteja procrastinando, adiando seus sonhos e projetos, porque a pergunta, será que vai dar certo ou será que eu consigo, ecoa incessantemente na sua mente. Eu te digo, pare de procrastinar o que Deus colocou nas suas mãos. Se você faz parte da nossa família transbordante, já sabe que o projeto não é seu. O projeto é de Deus. Você é apenas o pedreiro, o construtor. Ele é o dono da obra e Ele é o responsável por trazer todos os recursos para que você execute essa obra. O seu papel é a execução, não a provisão. A provisão vem dele. Você é quem executa. Então, preste muita atenção no que vou compartilhar aqui, porque suas desculpas vão embora hoje. Todas essas vozes na sua mente que dizem, será que eu vou dar conta de fazer aquilo que Deus me pediu? Vão desaparecer. Eu tenho certeza que, a partir do momento em que começarmos a crescer em entendimento e sabedoria, sua perspectiva mudará radicalmente. E para ilustrar isso, Jesus nos conta uma parábola em Mateus 21, verso 33, que é um divisor de águas para entender essa verdade. Vamos mergulhar nela. Jesus disse, ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, construiu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a alguns lavradores e partiu para uma terra distante. Aproximando-se o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receberem os frutos que lhe pertenciam. Vamos desmembrar essa parábola, porque ela é a chave para você entender que Deus já proveu tudo. Pense comigo, um proprietário que plantou uma vinha. Quem é esse proprietário? É Deus. E o que é a vinha? É o projeto que Ele colocou nas suas mãos. Pode ser plantar uma igreja, cuidar da sua família. Sim, sua família é um projeto divino. Sua empresa, seu negócio, seu trabalho ou qualquer outra coisa que Deus te entregou. Ele é o dono do reino. E Ele te deu uma parte desse reino para cuidar. E essa parte do reino você cuida através do projeto que você tem. Sua empresa, sua família, seu talento, tudo isso é para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Imagine que você é um jardineiro e Deus te entrega um terreno fértil com sementes preciosas. Ele não te entrega um deserto estéril e diz, se vira, não. Ele te dá a terra, as sementes e a capacidade de cultivá-las. O projeto já vem com o potencial de frutificar, porque o dono já o preparou. Construiu uma cerca ao redor dela e edificou uma torre de guarda. Isso é poderoso. Deus já se encarregou de proteger aquilo que Ele te entregou. A cerca protege dos perigos de perto, das ameaças imediatas. A torre, por sua vez, serve para vigiar os perigos de longe, para que você possa enxergar o que vem de longe e se proteger. Deus já proveu a proteção para o seu projeto. Ele não te joga na batalha sem armadura. Ele te cerca, te guarda, te alerta. Você está começando um novo negócio.
A cerca pode ser a sabedoria que Deus te dá para escolher bons parceiros, para fazer um bom planejamento financeiro, para evitar armadilhas legais. A torre pode ser a intuição, o discernimento que te faz perceber um risco futuro, uma tendência de mercado, ou até mesmo uma pessoa que não tem boas intenções, antes que ela se aproxime demais. Deus te dá a capacidade de ver e de se antecipar. Cavou um tanque para prensar as uvas. Ah, aqui está o grande segredo. A vinha tem uvas, certo? E o que significa esse tanque de prensar uvas dentro da vinha? É a estratégia para que você multiplique os recursos que ele já colocou nas suas mãos. Para que, no devido tempo, quando ele vier cobrar o retorno, você possa entregar a ele algo muito mais valioso. Talvez você esteja pensando, mas eu não entendi. Que recursos? Pense nas uvas. O que são as uvas na sua vida? São os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, as suas experiências, o seu conhecimento, tudo aquilo que Deus plantou em você. E o tanque de prensagem? É o processo. É a estratégia que Deus te deu para transformar essas uvas em vinho. Uma uva é boa, mas um vinho é muito mais valioso, não é? Uma uva custa pouco, mas um bom vinho pode custar centenas de vezes mais. O que isso nos mostra? Que aquilo que Deus já te deu, o recurso que você tem nas suas mãos, é a uva. E você precisa aplicar uma estratégia, o tanque de prensagem, para multiplicar isso que ele já colocou nas suas mãos. Eu, por exemplo, tenho o dom de comunicar. Eu falo. Se eu ficasse só falando para as paredes, eu seria apenas um cara que as pessoas diriam, nossa, ele fala bem. Mas quando eu entendi como a internet funcionava, quando eu entendi o reino de Deus, percebi que eu sou um comunicador e preciso falar do reino de Deus. Aceitei Jesus, entendi o amor de Deus e o que Ele quer de mim e comecei a executar os projetos que Ele colocou na minha vida. Qual foi a estratégia que Deus me deu para multiplicar o dom da comunicação? A internet, o YouTube, as redes sociais. É através delas que eu alcanço mais vidas, que eu ajudo a expandir mentes, assim como a minha foi expandida. Qual é a sua vinha hoje? O que Deus plantou na sua vida? Quais são os seus dons e talentos? Olhe para aquilo que Deus te entregou e comece a treinar o seu olhar. Ore, peça ao Espírito Santo, Deus, me mostra qual é a estratégia que o Senhor deseja que eu use para multiplicar esses dons e talentos que o Senhor já me deu. Ah, mas será que eu recebi dom? Preste atenção. Se formos à parábola dos talentos, Mateus 25:30, ela diz que um senhor, antes de viajar, chamou 3 servos e distribuiu talentos a cada um. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. E a palavra de Deus é clara, Deus dá dons e talentos de acordo com a capacidade de cada um. Se você tem capacidade para administrar 5 talentos, você receberá mais. Se tem capacidade para administrar 1, receberá 1. Mas a parábola deixa algo muito claro, nenhum deles ficou sem talento. Todos, sem exceção, receberam talentos. Uns tinham mais, outros menos, outros uma capacidade média, mas todos tinham algo. O que fez com que um se tornasse mais rico, ganhasse mais talentos e o outro perdesse até o que lhe foi dado? Não foi sobre o que ele recebeu, mas sobre a capacidade de multiplicação. A velocidade com que ele entendeu o que tinha nas mãos e disse, peraí, isso aqui é muito valioso. Eu preciso colocar isso em prática, porque se isso já é bom na quantidade que eu tenho, imagine se eu aplicar uma estratégia e multiplicar isso aqui. Eu estou te dizendo o seguinte, Deus já colocou na sua vida, na sua história. Entenda o que vou te falar. A sua maior dor está intimamente ligada ao seu propósito, ao seu chamado de vida. Aquilo que Deus te chamou para tocar a vida das pessoas, Ele já depositou em você. Se você treinar o seu olhar para perceber, o recurso já está aí. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Deixa eu te falar. Deus pode prover esse recurso. Ele pode trazer esse recurso para a sua vida. Ah, mas eu estou orando e Ele ainda não proveu. Ele só me faz encontrar pessoas. Ah, é. Então, talvez Ele proveu um dom em você de se relacionar com as pessoas. Porque, através do seu dom de se relacionar, você vai encontrar um investidor para o seu projeto, um parceiro, um mentor. Você entende? Deus não deixou ninguém sem talento e Ele não deixou ninguém sem estratégia para multiplicar esses talentos. A parábola da vinha é muito clara. Ele plantou uma vinha e colocou um tanque para amassar o vinho. Isso significa que aquilo que Deus te deu, Ele quer que você multiplique. Ele quer que você faça algo com isso. Mas sabe qual é o problema? Muitos de nós olham e dizem, nossa, Deus me deu uma vinha. Sabe o que eu vou fazer? Vou vender uva para o resto da minha vida. Meu amigo,
Deus já proveu uma estratégia para você transformar os seus dons e talentos em algo muito mais valioso. E você, sim, também sustentar a sua casa e a sua família com aquilo que você faz. Não é sobre vender o reino de Deus ou usar o nome de Deus para ganhar dinheiro. O que estou querendo te dizer é o seguinte: Deus te deu dons e talentos para que você use uma estratégia para multiplicar isso, para sustentar a sua vida, a sua casa, a sua família, ser abundante, sustentar projetos, financiar igrejas, financiar pessoas que precisam multiplicar também. Os dons e talentos que Deus te deu são para que você transforme isso em algo mais valioso, para que você possa servir mais vidas, para que você possa trazer mais recursos para dentro da sua vinha, para que você possa fazer a sua vinha crescer. A parábola é muito clara. Jesus diz que no devido tempo, o Senhor enviou seus servos para receberem a parte que lhes cabia. E se você ler a continuidade dessa parábola, Jesus diz que esses lavradores que herdaram a terra mataram os servos que foram primeiro, depois mataram outros e por fim mataram o próprio filho do dono da vinha. E Jesus conclui dizendo: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produza os seus frutos. O reino de Deus é desse jeito. Meu pai Deus arrendou a vinha para alguns trabalhadores, e esses trabalhadores trabalharam mal, não deram o retorno que ele queria. Quem foram esses trabalhadores? Os religiosos do passado, que deveriam ter feito algo com aquilo que lhes foi entregue, mas não entregaram o que o Senhor pediu, o que o Senhor queria. E a partir desse momento, o reino dos céus está sendo passado para as nossas mãos. Eu já tomei posse, e você precisa tomar posse do reino de Deus e entender que nós somos os trabalhadores da última hora. É por isso que eu te chamo de transbordante. Porque você não está aqui só para assistir a um vídeo, entender uma coisinha e dizer: nossa, vou aplicar na minha vida agora e minha vida vai ficar melhor. Não. É para você transbordar na vida de outras pessoas. É para você entender que Deus te deu dons e talentos e que é hora de parar de dar desculpas e de achar que você não tem o que precisa para cumprir aquilo que Deus te pediu. É só você treinar o seu olhar para enxergar o recurso, tirar o seu olhar que está treinado para a escassez. Ah, me falta, e olhar para a sua vida e dizer: peraí, não me falta nada. Se eu prestar bem atenção, eu já tenho aquilo que eu preciso para cumprir. Deus não esqueceu de você. Deus não te deixou sem recurso. A parábola dos talentos é muito clara com isso. Ele não deixou ninguém sem talento. Ah, mas eu tenho pouco. Isso significa que a sua capacidade está pequena hoje. Comece a desenvolver, comece a estudar, comece a expandir a sua mente, invista em inteligência emocional, comece a mudar a sua mentalidade, comece a ler, a fazer cursos, imersões. Comece a crescer, cara. Comece a crescer, a não ser que você não queira mais responsabilidade dentro do reino. Mas quanto mais você se desenvolver, mais coisas Deus vai entregar nas suas mãos. E é por isso que esta é a era em que você está vendo pessoas que não são pastores, que não são líderes de igreja, que não estão à frente de algum ministério religioso, mas elas estão ganhando almas para Cristo. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos aqueles que vamos trabalhar na última hora, mas a gente vai dar conta de tudo aquilo que os que vieram lá atrás não deram. Porque Jesus é claro quando ele diz isso na parábola dos trabalhadores. Então entenda, o projeto de Deus, ele não é seu. Deus já colocou o que você precisa aí. É só você prestar atenção. Treine o seu olhar. Vamos aprofundar um pouco mais nessa ideia de que Deus já proveu tudo. Muitas vezes, nossa visão é limitada pelo que consideramos recurso. Pensamos em dinheiro, em contatos, em diplomas, em oportunidades óbvias. Mas a provisão de Deus é muito mais ampla e criativa do que podemos imaginar. Ela se manifesta de formas que à primeira vista podem parecer insignificantes, mas que, quando aplicadas à estratégia divina, se tornam poderosas ferramentas de multiplicação. Imagine que você precisa construir uma casa. Você pensa: preciso de tijolos, cimento, telhas, dinheiro para comprar tudo isso. Mas Deus, que é o arquiteto mestre, já te deu a semente de uma árvore. Você pode olhar para a semente e pensar: o que vou fazer com isso? Não é um tijolo. Mas se você plantar a semente, cuidar da árvore, ela crescerá e te dará madeira. Com a madeira, você pode construir a casa. A provisão não veio na forma que você esperava, o tijolo pronto, mas veio na forma da semente, que com o processo certo,
se transformaria em algo muito mais valioso e sustentável. Seus dons e talentos são essas sementes. Sua capacidade de se relacionar, sua empatia, sua resiliência, sua criatividade, sua habilidade de ouvir, de ensinar, de organizar, de inovar, tudo isso são recursos que Deus já plantou em você. Eles podem não parecer dinheiro ou oportunidades, mas são a matéria-prima para que você crie o que precisa. O que falta é o tanque de prensagem, a estratégia, o processo de transformação. Para começar a treinar seu olhar, faça uma lista. Sim, pegue um papel e uma caneta ou abra um documento no seu computador e comece a listar. Seus dons e talentos. O que você faz bem, o que as pessoas te elogiam, o que você faria de graça porque ama. Pode ser algo simples como cozinhar, organizar, ouvir, escrever, falar em público, desenhar, resolver problemas, ensinar, negociar. Não subestime nada. Suas habilidades adquiridas. O que você aprendeu ao longo da vida? Idiomas, softwares, técnicas, experiências profissionais, acadêmicas, até mesmo hobbies. Tudo conta. Seus conhecimentos. O que você sabe? Sobre qual assunto você poderia conversar por horas? Qual área te fascina? Isso pode ser um recurso valioso. Sua rede de contatos. Quem você conhece? Amigos, familiares, colegas de trabalho, ex-professores, vizinhos. Não pense apenas em quem pode te dar algo, mas em quem você pode servir e com quem pode colaborar. A provisão muitas vezes vem através de pessoas, suas experiências de vida. Quais desafios você superou? O que você aprendeu com seus erros e acertos? Suas dores podem se tornar sua maior ferramenta para ajudar outras pessoas, como mencionei antes. Seu tempo e energia. Sim, eles são recursos preciosos. Como você tem investido seu tempo? Onde sua energia tem sido direcionada? Muitas vezes, o que nos falta não é dinheiro, mas a disciplina para usar o tempo e a energia que já temos de forma produtiva. Ao fazer essa lista, você começará a perceber que a escassez é muitas vezes uma ilusão criada pela nossa falta de percepção. Você já tem um arsenal de recursos à sua disposição. O próximo passo é entender como ativá-los e multiplicá-los. Deus não te deu a uva para você vendê-la como uva para sempre. Ele te deu a uva para que ela se torne vinho. E o processo de transformação da uva em vinho é a chave para a multiplicação. Isso significa que seus dons e talentos precisam passar por um processo. Eles precisam ser refinados, aprimorados, combinados com estratégias e muitas vezes com o conhecimento de outras pessoas. Pense em um diamante bruto. Ele é valioso, sim, mas seu valor se multiplica exponencialmente quando ele é lapidado. A lapidação é o processo que revela todo o seu brilho e potencial. Seus dons são como diamantes brutos. Eles precisam ser lapidados através do aprendizado, da prática, da mentoria, da colaboração. Mas como lapidar seus dons e talentos? Estude e aprenda. Se você tem um dom para comunicação, estude oratória, marketing digital, copywriting. Se você tem um talento para cozinhar, faça cursos de culinária, aprenda novas técnicas, experimente novos ingredientes. O conhecimento é o combustível da multiplicação. Pratique constantemente. Não basta saber, é preciso fazer. A prática leva à maestria. Quanto mais você usa seus dons e talentos, mais afiados eles se tornam. Comece pequeno, mas comece. Não espere a perfeição para agir. 3. Busque mentoria e feedback. Encontre pessoas que já trilharam o caminho que você deseja trilhar. Aprenda com elas. Peça feedback sobre o seu trabalho. Esteja aberto a críticas construtivas. A visão de fora é fundamental para o seu crescimento. 4. Colabore com outros. Lembre-se da parábola da vinha. O dono arrendou a vinha a lavradores. A colaboração é um princípio divino. Seus dons podem se complementar com os de outras pessoas, criando algo muito maior do que você conseguiria sozinho. Se você tem o dom de se relacionar, use-o para conectar pessoas, para formar equipes, para construir pontes. 5. Use a tecnologia a seu favor. No meu exemplo, a internet e as redes sociais foram tanque de prensagem para o meu dom de comunicação. Qual tecnologia pode potencializar o seu dom? Um aplicativo, um software, uma plataforma online? Explore as ferramentas disponíveis. 6. Invista em você. Tempo, dinheiro, energia. Considere o estudo, os cursos, as imersões como um investimento na sua vinha. É como adubar a terra, regar as plantas. Quanto mais você investe em si mesmo, mais fértil sua vinha se torna. Essa é uma verdade profunda e muitas vezes difícil de aceitar. A sua maior dor está intimamente ligada ao seu propósito, ao seu chamado de vida. Aquilo que você sofreu, que te marcou, que te fez chorar, pode ser exatamente a ferramenta que Deus quer usar para tocar a vida de outras pessoas.
É a sua uva mais amarga que, quando prensada no tanque da sua experiência e transformada pela graça de Deus, se torna o vinho mais precioso para curar, inspirar e transformar. Alguém que superou uma doença grave pode ter o propósito de ajudar outros pacientes a enfrentar o tratamento com esperança. Alguém que passou por dificuldades financeiras pode ter o chamado de ensinar educação financeira. Alguém que sofreu bullying pode se tornar um defensor da inclusão e do respeito. Sua dor não é em vão. Ela é um recurso, uma matéria-prima para o seu propósito. Para identificar essa conexão, reflita. Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou na vida? O que você aprendeu com essa experiência? Como essa experiência te transformou? Existe alguém que você gostaria de ter ajudado quando estava passando por essa dor? Como você pode usar o que aprendeu para servir a outros que estão passando por algo semelhante? Ao responder a essas perguntas, você começará a ver como suas cicatrizes podem se tornar mapas para o seu propósito. E como Deus, em sua infinita sabedoria, já proveu em suas próprias experiências os recursos para você cumprir esse chamado. É importante desmistificar a ideia de que usar seus dons e talentos para gerar recursos financeiros é algo errado ou mundano. A parábola da vinha deixa claro que o dono esperava frutos, e esses frutos eram para o seu sustento. Deus te deu dons e talentos para que você os multiplique. E essa multiplicação deve gerar abundância não apenas para você, mas para que você possa transbordar na vida de outros. Sustentar sua casa, sua família, ter uma vida abundante, financiar projetos, igrejas, ajudar pessoas que também precisam multiplicar seus dons. Tudo isso faz parte do plano de Deus. Não é sobre ganância, mas sobre ser um canal de bênçãos. Quando você transforma suas uvas em vinho, você não apenas se beneficia, mas também tem mais para compartilhar. Pense em um rio. Um rio que flui e transborda para irrigar a terra ao redor é um rio saudável e abundante. Um rio que represa sua água e não a compartilha se torna estagnado e sem vida. Seus recursos são como a água do rio. Eles foram feitos para fluir, para serem multiplicados e para abençoar a muitos. Chegamos a um ponto crucial, a urgência. Jesus, ao falar da parábola da vinha e dos trabalhadores que não deram frutos, deixa claro que o reino de Deus seria tirado deles e dado a outros que produzissem. Isso significa que há um tempo para agir. Não podemos mais procrastinar. Não podemos mais esperar pelas condições perfeitas, pelo dinheiro ideal, pelas pessoas certas. Deus já proveu o que você precisa agora. Se você tem um projeto no coração, um chamado, um sonho, comece com o que você tem, onde você está. Não espere ter tudo. A provisão de Deus se manifesta no caminho à medida que você dá os primeiros passos de fé. Lembre-se, você é o pedreiro, não o dono da obra. Seu papel é executar, não prover. A provisão vem dele. Mas como posso vencer a procrastinação e começar a agir? Identifique o primeiro passo. Qual é a menor ação que você pode tomar hoje para avançar no seu projeto? Pode ser pesquisar, fazer uma ligação, escrever um parágrafo, conversar com alguém. Não precisa ser algo grandioso, apenas um passo. 2. Defina metas pequenas e realistas. Em vez de pensar no projeto inteiro, divida-o em pequenas tarefas. Conquiste uma tarefa por vez. Cada pequena vitória te dará impulso para a próxima. 3. Crie um plano de ação. Mesmo que seja um rascunho, ter um plano te dá direção. O que você fará amanhã e na próxima semana? Seja flexível, mas tenha um norte. 4. Encontre um parceiro de responsabilidade. Compartilhe seus objetivos com alguém de confiança e peça para essa pessoa te cobrar. Saber que alguém está acompanhando seu progresso pode ser um grande motivador. 5. Lembre-se do seu propósito. Quando a vontade de procrastinar bater, lembre-se do porquê você está fazendo isso. Qual é o impacto que seu projeto terá? Quem você vai abençoar? Isso te dará força para seguir em frente. 6. Confie na provisão divina. Entenda que Deus está com você. Ele já te equipou, Ele já te deu os recursos. Sua parte é agir com fé e a provisão se manifestará. O ponto central de tudo isso é a mudança de mentalidade. É treinar o seu olhar. Nossa sociedade nos ensina a focar no que nos falta, naquilo que não temos. Isso gera um ciclo vicioso de escassez, medo e inação. Mas a verdade do reino é que a abundância já está disponível. Precisamos apenas aprender a enxergá-la. Comece a praticar a gratidão. Agradeça pelos dons que você já tem, pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas oportunidades, pelas experiências, boas e ruins. A gratidão abre seus olhos para a provisão que já existe.
Quando a voz da escassez sussurrar, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho contatos, responda com a verdade: Deus já proveu. E então, comece a buscar ativamente onde essa provisão se manifesta. Pode ser um livro que você já tem em casa, um amigo que tem a informação que você precisa, uma habilidade que você nem sabia que era tão valiosa. Você precisa aprender uma nova habilidade para o seu projeto, mas não tem dinheiro para um curso caro. Em vez de focar na falta de dinheiro, treine seu olhar. Existem vídeos gratuitos no YouTube, artigos em blogs, livros na biblioteca pública, pessoas que você conhece que poderiam te ensinar. A provisão está lá, muitas vezes de forma gratuita ou acessível, esperando que você a encontre. Meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui é porque algo dentro de você ressoou com essa mensagem. É porque você está pronto para parar de dar desculpas e começar a viver o propósito que Deus tem para a sua vida. O projeto é de Deus, mas a execução é sua. E Ele já te deu tudo o que você precisa para começar. Não se deixe paralisar pelo medo, pela dúvida ou pela falsa sensação de escassez. Treine o seu olhar para a provisão que já existe em você e ao seu redor. Use seus dons e talentos, coloque-os no tanque de prensagem da estratégia e da ação e veja-os se multiplicarem em algo muito mais valioso. Lembre-se, somos os trabalhadores da última hora. Temos uma missão, um chamado para transbordar na vida de outras pessoas. Não é apenas sobre você, mas sobre o impacto que você pode gerar no mundo, manifestando o reino de Deus através do seu projeto. Então, o que você vai fazer com essa verdade? Vai continuar vendendo uvas ou vai começar a produzir vinho? A escolha é sua. Mas eu te convido a dar o primeiro passo hoje. Confie na provisão de Deus, treine o seu olhar e comece a executar o projeto que Ele já colocou nas suas mãos. O mundo está esperando pelo seu vinho. Agora é com você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se fez sentido, se te deu aquele estalo de clareza, então não ignore esse chamado. Você já entendeu, o projeto é de Deus, mas a execução é sua. E se você quer se aprofundar ainda mais, aplicar essas verdades no seu dia a dia e multiplicar seus dons com clareza, estratégia e fé, eu preparei algo especial para você. Eu escrevi um e-book completo, prático, direto ao ponto, com tudo o que você precisa para transformar suas uvas em vinho. Um guia que vai te ajudar a descobrir com clareza os seus dons e talentos, criar uma estratégia para colocá-los em prática, romper com a mentalidade de escassez, desenvolver visão, disciplina e consistência, viver com propósito e gerar frutos reais. Clique no link abaixo para garantir sua cópia agora mesmo. Este é o momento de virar a chave. Pare de esperar, pare de se sabotar. Você já tem o que precisa. Agora é hora de agir. Nos vemos do outro lado, dentro do e-book, com fé, força e propósito.